Bom dia a todos. Agradeço primeiramente o convite por parte da comissão organizadora. Vou falar então para vocês um pouco sobre o papel da fisioterapia nas disfunções miccionais. A ICCS considera como disfunção miccional qualquer condição que interrompa uma das duas fases da micção normal, que é o enchimento e esvaziamento vesical. Como repercussões, nós podemos ter sintomas de enchimento, como a incontinência do riso, a incontinência contínua, noctúria, a enurese noturna ou alteração de frequência, combinada ou não com a urge-incontinência. Os sintomas de esvaziamento, como fluxo baixo, esforço para urinar, disúria, micção intermitente ou hesitação. E podem também ser observados outros sintomas, como as manobras de contenção, a perda pós-micção, driblo pós-micção, sensação de esvaziamento incompleto, a pulverização do fluxo urinário, que pode referir a alguma obstrução, e a retenção urinária ou até mesmo anulação voluntária por parte da criança. As disfunções miccionais, elas são divididas também como condições diurnas e condições noturnas, para facilitar o manejo de avaliação e tratamento também. E quando combinadas, o que é extremamente comum com qualquer disfunção intestinal, é chamada de disfunção da bexiga e do intestino, que também é um termo novo, que é bastante utilizado hoje em dia. Para facilitar o entendimento do papel da fisioterapia, eu vou ilustrar a apresentação com um caso clínico de uma menina de 10 anos, com diagnóstico de disfunção miccional, hiperatividade detrusora mais enurese noturna, constipação, e ela tinha perdas urinárias todas as noites em grande quantidade, acompanhada de urge-incontinência durante o dia e dificuldade para evacuar. Como histórico gestacional, ela vem de uma gestação sem intercorrências, porém com parto pré-termo de 36 semanas, nega comorbidades e cirurgias, faz uso de Retemix 5 mg 2 vezes ao dia, lactulose 10 ml por dia, ingere em torno de 2 a 3 copos de água ao longo do dia e evita beber, a mãe orienta a não beber muita água, principalmente para evitar as perdas. Como queixas secundárias, ela tem uma dor em região do cóccix para subir escadas, correr e pular corda, classificando pela escala analógica visual como nível 10. A mãe refere sono pesado e dificuldade de aprendizagem. Ela tem uma frequência urinária de 15 vezes ao dia, intervalo miccional de 30 em 30 minutos, jato urinário intermitente, volume urinado em torno de 80 ml, aproximadamente. Refere urge-incontinência, usa forros quando sai de casa e também para dormir, nega infecção do trato urinário, tem o histórico de enurese de 30 noites molhadas no mês e faz troco de forro à noite 2 vezes. Em relação ao trato gastrointestinal, apresenta constipação. Nesse caso, qual o papel da fisioterapia? O que que nós fazemos, o que nós abordamos para o tratamento dessa criança? Eu busquei algumas referências mais atuais e tentei buscar evidências nas principais organizações responsáveis pelo manejo dessas disfunções. E eu consegui encontrar alguns guidelines. O da ICCS é o mais atual, de 2016, DSPU e EAU, que foi combinados, fizeram juntos em 2015. A Sociedade de Nefrologia Pediátrica, assim como a Associação Internacional de Nefropediatria, seguem exatamente as recomendações da ICCS, e a Sociedade Brasileira de Urologia tem a última atualização em 2012. Que são diretrizes para a urologia pediátrica. Então, em relação às recomendações para as disfunções diurnas do trato urinário, tanto da ICCS, ESPU e SBU, a recomendação é em torno de 8 a 12 semanas de tratamento de fisioterapia. A uroterapia está presente em todos os tratamentos, precede o tratamento fisioterapêutico específico, tem o nível de evidência 1B e um alto grau de recomendação A. O treino do assoalho pélvico supervisionado com biofeedback e a neuromodulação, o TENS parasacral, que são instrumentos utilizados pela fisioterapia, embora sejam altamente recomendados, como foi exposto na aula anterior, ele tem um nível de evidência extremamente baixo. Os estudos eles são realizados e não tem uma metodologia muito cuidada, com um N de pacientes pequenos, e não é suficiente para dizer que tem uma efetividade comprovada.
Em relação às recomendações para a enurese noturna não monossintomática, segue o mesmo padrão, a uroterapia, incluindo, então, o alarme noturno, que tem um período de tratamento em torno de 2 a 3 meses, seguido da recomendação para o treino do assoalho pélvico, também com biofeedback e a neuromodulação, porém, como eu já disse, com nível de recomendação alto, apesar da evidência baixa. Em relação às recomendações para a enurese noturna monossintomática, a uroterapia também é o tratamento de primeira linha, seguido do alarme noturno, que também tem um alto nível de evidência, e seguido da desmopressina. Nesse caso da enurese monossintomática, nós ainda não temos relatos de trabalhos ou recomendação para a fisioterapia, embora na prática clínica nós também atuamos com essa população. E em relação à constipação, eu também trouxe a última atualização da ICCS de 2013, que segue a recomendação de uroterapia, desimpactação, uso de laxantes orais, enemas e, por último, o biofeedback, que também não tem um nível de recomendação para constipação. Em relação ao tratamento da criança exposta, foram realizadas 12 sessões de 45 minutos e o tratamento foi composto de uroterapia padrão, treino dos músculos do assoalho pélvico, estimulação sensório-motora e exercícios funcionais. Só ilustrando um pouco em relação à uroterapia, que já foi exposto na aula anterior, mas ela faz parte de algumas recomendações básicas e padrão, que é o que é recomendado, na verdade, em todos os estudos, e as intervenções específicas, que também é considerada a uroterapia, inclui o nosso tratamento, que é o biofeedback e a neuromodulação sacral também, seguido de outros tratamentos. Em relação ao biofeedback, como foi exposto, não tem um nível de evidência alto. Eu trouxe essa revisão de 2015, que ele é, na verdade, uma meta-análise somente com estudos clínicos randomizados e que mostram que, de mais de 100 artigos selecionados, somente 5 tiveram a metodologia suficiente para indicar o biofeedback, o que é extremamente baixo, então não tem um nível de recomendação comprovado. Só para ilustrar a posição dos eletrodos para o treino, da coordenação dos músculos do assoalho pélvico. Aqui tem algumas ilustrações um pouco diferentes em relação a como a criança vai aprender a contrair ou relaxar. Ela visualiza essa informação e consegue ter um feedback e uma resposta a partir da visualização. E dá para fazer também o treino da micção, né, junto com a fluxometria, porque a criança vai conseguir visualizar tanto o relaxamento do músculo quanto o esvaziamento. Esse treino de coordenação é sugerido para que seja feito pelo menos 2 vezes por semana, em um período máximo de 12 semanas, e fazer uma reavaliação para ver os resultados. Em relação à estimulação transcutânea parasacral, a recomendação é que seja feito os parâmetros expostos no slide, com a intensidade a partir do limiar sensitivo mesmo do paciente. A recomendação é que seja feito pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, embora tenha alguns estudos que façam com 1. É importante observar que são estudos que têm um N bem baixo e que ainda precisa de mais estudos para comprovar que uma sessão é suficiente. Fora do Brasil, os pacientes conseguem adquirir esse neuromodulador e eles geralmente fazem a intervenção todos os dias em casa. E o máximo de sessões para ter uma resposta são 20, se não interrompe o tratamento e verifica o que é possível fazer a partir dali. Essa é a posição dos eletrodos quando a estimulação parasacral é realizada. E baseado num pouco que a literatura traz para nós, e que é um conteúdo extremamente interessante para o fisioterapeuta, que são outras alterações que acompanham essas disfunções miccionais, como as desordens do desenvolvimento, retardo da maturação esquelética, alteração motora da fala, desordens do desenvolvimento neuromotor, alterações de coordenação motora e alteração visomotora, e alterações de postura e equilíbrio. Nós lembramos, então, de toda essa rede de controle neural, né, da micção, e lembrando que todas essas áreas também comportam outras funções e que repercutem nessas crianças com alterações motoras também. Nós estamos buscando cada vez mais na fisioterapia tirar um pouco a lupa do sintoma urinário e fazer uma estimulação mais abrangente. A literatura tem acompanhado um pouco essa nossa proposta, então tem surgido outras formas de tratamento que ainda também não têm uma comprovação, mas que nós acreditamos que, posteriormente, possamos apresentar, né, outras possibilidades de tratamento e intervenção da fisioterapia.
E a proposta são de exercícios mais funcionais, que estimulem a criança como um todo e não somente a área pélvica. Em relação à criança apresentada, que foi abordado exatamente esse tratamento, é possível observar melhor em todos os aspectos em relação aos sintomas urinários também, e, em contrapartida, ela também teve uma resposta positiva para as alterações motoras que foram identificadas. Era esse o recado, agradeço a todos. Obrigada.